Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, que esta noite fala aí sobre a resolução do Conselho Federal de Farmácia que prevê a possibilidade de farmacêuticos prescreverem remédios que não demandem receita médica. A gente tem também aqui a posição do Conselho Federal de Medicina, que argumenta que a regulamentação da profissão do farmacêutico não prevê ali o diagnóstico de doenças. Passamos pelo primeiro momento do debate, queria apresentar novamente para vocês os convidados que temos aqui no estúdio esta noite. Ao meu lado temos o José Ramon Blanco, ele que é médico, conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, representando aqui também o Conselho Federal de Medicina. Marcos Vinícius Andrade, ele que é diretor executivo do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, e Tarcísio José Palhano, ele que é professor do curso de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácia. Vamos agora mostrar aqui para vocês, enquanto vocês ficam com a informação de que podem continuar participando pelas redes sociais, mostrar aqui uma ação nas redes sociais. Os alunos do curso de Design da Universidade de Piracicaba, a Unimep, fizeram aí uma série de ações sobre este tema do programa de hoje. Eles criaram uma página no Facebook, está aí uma página sobre o Sala Debate, e colocaram dentro dessa página várias discussões. Aqui, opinião da auxiliar de enfermagem Silvana Almeida Mota Maria, temos aqui também umas artes sobre a questão dos medicamentos, temos possibilidades de ouvir doutores e farmacêuticos, uma ação muito legal que vai passar a fazer parte agora do Sala Debate. Vou rodar para vocês aqui um pouquinho o depoimento desta profissional aqui, a doutora Silvia Jordão, que é graduada em Medicina pela UFJF e tem residência médica em Pediatria pela Unital e especialização em Saúde Pública pela UNAERP. Vamos rodar um pouquinho o depoimento dela para saber se ela é a favor ou contra essa resolução do Conselho Federal de Farmácia. Vamos ver. Pois, como mesmo a gente sabe, farmacêutico, ele é responsável pela produção, pela manipulação, pela seleção de medicamentos. Inclusive, eles podem atuar até em pesquisas de medicamentos, mas não estão orientados para prescrever alguma coisa. Os médicos já estudaram para isso, desde os sintomas, quais as doenças que podem causar esses sintomas e quais os medicamentos que podem levar à cura dos pacientes. Esse é um trechinho apenas. Vamos ouvir um outro trecho agora, um trecho de um farmacêutico. Ele é o professor José Eduardo da Fonseca, graduado em farmácia, mestre em ciências na área de farmacologia e doutor em saúde coletiva. Vamos rodar aí, ó. Eu sou a favor. Na verdade, essa resolução ela veio no sentido de contribuir que o farmacêutico possa acompanhar o tratamento das pessoas, tá, a partir da prescrição médica. A prescrição de medicamentos nós já fazemos hoje, que são os medicamentos que não necessitam de receita médica. Tá? Com essa nova resolução agora, o farmacêutico ele pode fazer o quê? Ele vai acompanhar, a partir da prescrição do médico, nós vamos poder acompanhar o tratamento. Muito bem, mais um trechinho. Queria agradecer aos alunos do curso de Design da Unimep que gentilmente fizeram essas ações e criaram também uma página no Instagram. Temos aí algumas fotos. Olha aí que bonitinha ficou essa foto do Sala Debate com uma arte com o tema do programa de hoje. Uma gentil contribuição dos alunos do curso de Design da Unimep. Muito obrigado, pessoal. Bom, Tarcísio, vamos voltar com o senhor então. A gente estava no bloco anterior falando sobre alguns questionamentos relacionados à formação do farmacêutico, por favor. Isso. Só quero fazer dois pequenos resgates a propósito da fala de Blanco, ok? O Conselho Federal de Farmácia não cometeu nenhuma ilegalidade. A Lei 3.820 de 1960, que criou os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, dão ao Conselho Federal a delegação de ele poder legislar, e nós legislamos, como ele falou, os conselhos profissionais legislam por via de resoluções, no sentido de ampliar o campo profissional do farmacêutico, à medida que as coisas vão evoluindo, vão avançando, vão se modernizando. Isso está consignado na Lei 3.820. A segunda coisa, pegando o exemplo dele, esta dor de cabeça, que pode ser uma dor de cabeça por um estresse, por uma condição de trabalho, até às vezes por estar a pessoa muito cansada, etc., por problemas menores, que nós chamamos de transtornos autolimitados, essa mesma dor de cabeça, como ele falou, ela pode ser uma manifestação de um acidente vascular cerebral, pode ser de um tumor cerebral, pode ser um foco epileptógeno, pode ser uma sequela de meningite.
Esta pessoa que está indo lá pegar esse medicamento para se automedicar, ela vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque essa dor de cabeça vai voltar. Então, quem é que está preocupado em dizer, olha, não é assim. Você vai usar hoje, mas essa dor de cabeça, se ela voltar, se ela persistir, você tem que procurar o especialista. Isso está no escopo da nossa legislação. O farmacêutico tem um limite de atuação. A partir do momento em que isso extrapola esse limite, está lá, dizendo assim, agora ele vai encaminhar para os especialistas ou para os serviços de saúde. Essa é a linha de pensamento, Tarcísio, da Adriana Oliveira, que falou aqui pelo Facebook, algo muito semelhante ao que o senhor falou. Ao identificar casos que não fazem parte do seu exercício, o farmacêutico irá orientar o paciente a procurar o profissional especializado, no caso um médico. Exatamente. Isto é cuidado ao paciente que sairá com outro olhar depois de uma orientação. Outra participação aqui da Patrícia Palhano. Obrigado, Patrícia. Ela é médica e acha válida a iniciativa da prescrição como farmacêutico, tendo em vista ali aqui o aconselhamento ao paciente e principalmente o cuidado com a saúde. Temos ali pontos de vista semelhantes. Só para o senhor concluir, para a gente poder passar a palavra para o Marcos Vinícius. Só um pouquinho. Eu acho que as pessoas não leram a resolução. Porque a resolução trata da prescrição de medicamentos que hoje as pessoas têm livre acesso. Então, o que é que se preferem? Quem é que vai defender que essa pessoa continue se automedicando sem qualquer orientação, sem qualquer esclarecimento, sem qualquer pergunta, sem qualquer anamnese? Que vai se automedicar pelo ator, pela atriz, pelo cantor, ou pelo profissional da saúde que está ali na farmácia e vai ter uma conversa com ele, vai fazer uma anamnese e vai orientá-lo, porque é bom que se ressalte, a automedicação é preconizada pela própria Organização Mundial da Saúde. Então agora vou fazer uma provocação. Responsável. Vou fazer uma provocação. Nesse sentido, o senhor coloca que, dependendo da orientação, possa vir do vizinho, do ator, por que o Ministério da Saúde e a Anvisa não se posicionam categoricamente frente a esses medicamentos que não demandam prescrição médica com essa linha de pensamento, por exemplo? Porque, obviamente, a sociedade pode ter ali também no ator, no vizinho, mas também está pautada pelo que um órgão federal atribui. Olha, medicamentos X não precisam de prescrição médica. Isso é uma orientação legítima de um órgão competente, técnico. Claro. Por que esse órgão não toma essa linha de pensamento, por exemplo? Aquilo que eu disse a você antes, quer dizer, a gente tentou demover a Anvisa de colocar de volta os medicamentos, os MIPs, para trás do balcão, de modo que a pessoa não tivesse acesso direto. Mas a Anvisa, inclusive, mostrou algumas pesquisas, alguns dados, etc., que dizia que o grande problema hoje não eram os MIPs, eram os medicamentos tarjados, porque estes também a população tem acesso sem a receita médica. Esses que exigem a apresentação da receita médica. Agora, uma entidade que se manifestou frontalmente contra a resolução é a Associação dos Proprietários de Farmácia, a Associação das Farmácias e Drogarias. É claro, porque é um estabelecimento que se diz de saúde, como as farmácias e drogarias, que estabelecem meta de vendas para os seus balconistas, isso não é um estabelecimento de saúde. Deixa eu pegar aqui a opinião do Marcos Vinícius. O que você acha disso tudo? A gente está vendo aí a opinião do Tarcísio, obviamente, com um posicionamento claro a respeito de uma evolução na discussão, nessa linha do tempo, né? Obviamente, a legislação está precisando mudar, as entidades de classe estão se posicionando e, obviamente, faz parte do jogo democrático entender quais são as circunstâncias hoje. Mas por que existe essa regulamentação do Ministério da Saúde e da Anvisa, obviamente, no que tange esses remédios? Na sua opinião, por que isso ainda persiste? Aquilo que eu disse também anteriormente. Eu acredito que a Anvisa já percebe que não existe profissionais médicos ou farmacêuticos o suficiente para prescrever para tanta gente que hoje tem o costume de se medicalizar regularmente. De acordo com o último estudo que nós realizamos. 54% da população representa aí 73 milhões de pessoas, mais ou menos em média. São quantos farmacêuticos no Brasil? São hoje 174 mil farmacêuticos no Brasil. Quantos mil médicos? Passa de 100 mil, cento e tantos mil. As proporções, enfim, são extremamente desiguais. Então, mais ou menos 80 mil farmácias e drogarias. Agora, buscando a questão da educação do farmacêutico e preparo dele, proficiência dele para prescrever medicamento, eu acredito que qualquer profissão, ela evolui em termos de formação, e aí a nível técnico, graduação e especialização, a partir de novas resoluções, regulamentações e demandas da própria sociedade frente a novas atribuições que são demandadas para determinadas classes, que é o que acontece hoje dentro da classe farmacêutica. A resolução que apresenta a prescrição
farmacêutico, eu acredito que é muito também da demanda da população em busca de uma qualidade na prestação de serviço em Agora, saúde. existem, Blanco, experiências semelhantes em outros países por onde uma discussão como essa passou, por exemplo? O que você tem aí a dizer sobre outras referências? Eu não conheço grandes referências internacionais, mas sei de muitos países onde você não compra com essa facilidade que está se querendo fazer aqui no Brasil. E eu volto a dizer, eu não aceito, como conselheiro, como pessoa voltada para a ética, a banalização dos procedimentos. Então, quem não tem formação para estabelecer o reconhecimento de sinais e sintomas, por maior que seja a sua cultura em área de saúde, não tem condição de prescrever. Acho, inclusive, que a Anvisa deveria tomar mais cuidado com a permissão de anti-inflamatórios, que são remédios extremamente perigosos e que podem levar à insuficiência renal se mantidos, e a população, às vezes, melhora das suas artralgias utilizando esses anti-inflamatórios e passa a fazer uso. Mas eles são MIPs, e os atores e atrizes e as pessoas não estudaram semiologia para entender de sinal e sintoma. Me permita concluir? Então, essa é outra coisa que eu vejo, porque nós somos uma sociedade que tenta se organizar, mas às vezes esse trabalho de organização é complicado. Eu vejo, inclusive, o CONAR com uma permissividade com esse receituário de televisão, artistas prescrevendo analgésicos, a rodo. Então, eu acho que o que fala mais alto, na verdade, é esse marketing do poder econômico, onde você ganha um cachê para fazer aquela propaganda. Evidentemente que há artistas, há atores que não se permitem a esse tipo de teatro. Sim, mas tem os que se permitem. Eu acho até que não chega... Ele, se não fosse tão trágico, seria cômico. Mas ele é trágico para a população. Então, artistas de renome que falam em nome da cidadania... Claro que o poder econômico tem um outro contexto. Exatamente. Mas não seria exatamente a classe artística nesse momento que teria não é a classe esse artística. Peso numa discussão como essa, né? Eu estou me sentindo ensanduichado. Mas é assim, eu sou contraponto, né? Mas o médico é aquele negócio, como a gente costuma dizer, ele vale muito. Ele vale tanto porque os processos, quando tem esse tipo de coisa, eles são só em cima do profissional médico. E eu gostaria também que as autoridades atentassem para uma coisa. Quando você faz uma prescrição, nós médicos, nós vamos, às vezes o cliente vai para a farmácia, a primeira coisa que faz é trocar o medicamento nosso. Eu posso assegurar que isso é seríssimo. Vamos tentar aqui por uma questão de ordem, passar a palavra aos nossos demais convidados. Márcio Vinícius, claramente, Márcio Vinícius está aqui tentando falar, depois eu passo a palavra ao Tarcísio, só para a gente poder concluir um pouquinho e estender. Se eu não puder falar, eu não falo. Você vai falar também. Vai ser tranquilo. Eu acredito que muito do que nós conhecemos de medicina hoje, da forma regulamentada, em termos de tecnologia, etc., não nasceu nos bancos das universidades, né? Veio com uma evolução aí ao longo dos anos, enfim, dos séculos, exatamente. E eu acredito que agora, a partir da resolução farmacêutica, o farmacêutico também vai se preparar. Já existe há muitos anos a especialização em farmácia clínica. Mas não deveria ser ao contrário, se preparar primeiro para depois fazer a resolução ou não? Porque nesse pano de fundo também tem a sociedade como... A evolução das profissões, de um modo geral, não acontece dessa forma. Acontece a partir de novas resoluções, de novas demandas impostas pela sociedade. E é um caminho ideal, no seu ponto de vista? É um caminho ideal, sim. Eu acredito que em pouco tempo, os farmacêuticos vão estar, sim, aptos para fazer pré-diagnóstico, se for o caso, e prescrever. O ICTQ, por exemplo, tem já uma proposta pioneira de uma especialização de prescrição que vai orientar o farmacêutico a identificar e diagnosticar determinados tipos de doenças, principalmente se é algo mais grave, e encaminhar para um especialista. Agora, veja bem... eu acredito no seguinte, inclusive o Conselho Federal de Farmácia, ele já possui, eu acredito, alguns mecanismos de fomento para que o profissional farmacêutico se prepare e se qualifique. Não vai ser qualquer profissional farmacêutico que vai prescrever medicamento, ele vai ter que apresentar uma certificação, não é isso, doutor? Tem até aqui uma pergunta da Cristiana. Outro ponto da resolução é que os farmacêuticos possam renovar receitas médicas em casos de algumas doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes e hipertensão. Como seria essa rotina de renovação ali de receitas, Tarcísio? Obviamente, voltando a essa questão depois, mas só para poder esclarecer a nossa telespectadora. E depois eu queria falar. Claro, vou trazer também a palavra para você. Só queria lembrar o seguinte, o Conselho Federal de Farmácia não está reinventando a roda.
Países como Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá, países que têm um sistema de saúde muito bem estruturado, já regulamentaram a prescrição farmacêutica desde o século passado, porque isso faz mais de uma década, então era século passado. Segundo, em 1995, eu estive na OPAS em Washington, fui apresentar um trabalho, e conheci uma colega de Maryland, que ela trabalhava com um grupo de válvula. E os pacientes que recebiam os implantes de válvula, eles só voltavam para o cirurgião na primeira consulta do pós-operatório. A partir da segunda, eles já voltavam para ela que cuidava desses pacientes. Coisa do outro mundo? Absolutamente, tudo está sob protocolo. Nesses países em que a prescrição farmacêutica tem avançado mais, existe a prescrição independente, né? E existe a prescrição sob protocolo. Por exemplo, essa questão da renovação da prescrição. Um paciente que tem uma doença, um diabetes por exemplo, né, que vai ou precisar hipertensão, de uso contínuo de medicamentos. Ele pega uma prescrição por 3 meses. Cessados esses 3 meses, nem sempre ele tem acesso a uma nova consulta. E aí, o que é que faz? Como é que renova isso? Então, isso estaria sob protocolo para que o farmacêutico pudesse atuar. O que é que diz um protocolo? Está dizendo, siga isso aqui e acabou. Mas isso, não, de certa forma, só uma provocação, isso, de certa forma, não desqualifica um caminho de estruturar o SUS para que esse paciente possa ter consulta nesse período de tempo, como o senhor falou? Mas isso não... Porque o ideal também seria ele ter também a possibilidade de ter, nesse intervalo de 3 meses, uma possibilidade de uma consulta, Mas não? se lembrem, quantas outras pessoas estão dependendo desse mesmo serviço. Claro. Então, você desafoga o serviço, tanto sob o ponto de vista numérico, quantitativo, quanto sob o ponto de vista financeiro. Então, tem que ser visto sob essa ótica também. Então, uma coisa é prescrição de MIPs, medicamentos, isentos de prescrição médica. E a outra coisa é o farmacêutico, por protocolos interprofissionais ou interinstitucionais, poder atuar também em relação aos medicamentos tarjados. Ramon Blanco, por favor, conclusão. Essa é uma questão interessante. Embora eu divirja aqui frontalmente do Tarcísio quanto à questão da legalidade dos atos, mas a questão dos protocolos, essa realmente veio, porque o benefício tem que ser para a sociedade. Tem que ser para a sociedade. Os programas de diabetes, de hipertensão, sem dúvida alguma, a rede municipal está cansada de fazer isso e, aliás, essas doenças, por exemplo, a tuberculose, o que acontece é que a dispensação dos remédios, através da manutenção, por exemplo, você tem um tratamento de tuberculose, você não pode interromper. Então, você tem aquele programa e eu mesmo já tive tuberculose pleural, a enfermeira dentro dos protocolos está apta para poder manter aquela continuidade do tratamento. Então, não precisa do médico nesse momento, porque o programa de saúde prevê que a enfermeira ela não vai mudar nada, mas ela vai manter aquele paciente tendo acesso ao medicamento. E se houver qualquer alteração dentro da visão daquele acolhimento, aí ela tem que passar pelo médico. Se houver qualquer alteração em algum exame solicitado, aí o médico que vai prescrever. Isso é o que diz o protocolo. Isso vale para diabetes, isso vale para também os programas de hipertensão. Agora, só que isso é o que diz o protocolo. Só que o mundo real, às vezes a gente vê algumas barbaridades. Então, na prática agora, assim, do ponto de vista do telespectador que está tendo a oportunidade de acompanhar um programa como esse, quer ter mais informações ali, obviamente, nos próximos 2 meses, as pessoas vão chegar nas farmácias, com o que elas vão se deparar? O que está valendo? Agora, independente do posicionamento das entidades de classe, o que está acontecendo no país, como o cidadão pode se precaver de não tomar uma orientação equivocada, Marcos Vinícius? Depois eu vou passar a palavra aos senhores. O que o cidadão tem que fazer para ter uma orientação correta nesse sentido do que está acontecendo no país? Primeiro ponto, procurar o farmacêutico aí a um estabelecimento de saúde, a farmácia. Mas hoje ele pode comprar um medicamento que não precisa de prescrição, sem prescrição nem do farmacêutico ou não? Já está em curso alguma coisa?
É essa questão técnica que eu quero passar para o nosso Sim, eu telespectador. acredito que o doutor tem mais possibilidade para responder a questão. Eu acredito que há 180 dias para a implementação da resolução, não é isso? Hoje ainda ele consegue ir e comprar esse medicamento. Agora eu só não sei dizer também se será imposta a prescrição farmacêutica sobre os MIPs, não será imposto. Mas, enfim, eu acredito que o consumidor deve procurar o farmacêutico de qualquer forma, mesmo que ele não identifique quem é o profissional farmacêutico, o ideal é que ele busque uma orientação junto a esse farmacêutico. 95% da população já afirma que ele é um dos mais importantes profissionais da saúde no Brasil, só que ele não sabe muito bem o porquê que ele é importante. Se ele começar a buscar o farmacêutico dentro da farmácia, ele vai começar a compreender o porquê e o papel desse farmacêutico, qual é a contribuição que o farmacêutico tem dentro da saúde individual e coletiva. Normalmente, quantos anos um farmacêutico leva para ganhar um nível de experiência satisfatório para atuar, Tarcísio? É muito relativo, depende muito no seu ambiente de trabalho, depende também da formação que ele teve, porque em que pese haver uma certa homogeneidade nos cursos, há disparidades ainda, há diferenças regionais, público-privado. Então, não dá para responder assim completamente. Agora, uniformemente. Agora, só uma coisa. A resolução como é que lá no finalzinho? Entra em vigor na data de sua publicação. Já foi publicada. Agora, o Conselho Federal de Farmácia está em campo para elaborar instruções normativas que deem detalhamentos de algumas coisas que ainda estão por vir. E está começando, já tem um portal chamado Portal do Farmacêutico Clínico, que é um grande programa que todo farmacêutico brasileiro tem acesso para se orientar, se instruir, se qualificar mais a qualquer hora. E o Conselho vai, a partir de 2014, intensificar maciçamente a formação, a reciclagem, a requalificação do farmacêutico para que ele atue de forma ainda mais competente nesse campo. Blanco, o Conselho Federal de Medicina questiona na Justiça essa regulamentação, né? Em que pé está esse recurso? O que está em jogo? Ele está andando. Isso daí vai ser discutido nos tribunais para ver quem é que tem razão dentro dessa ordenação da legislação do país. Como a gente vê tantas aberrações, é possível que mais uma ou menos uma isso possa acontecer. Agora, a população, assim, preocupado realmente. Você considera isso uma aberração, mano? Eu acho que às vezes existem aberrações. Por exemplo, existem questões, por exemplo, com a contratação, por exemplo, no serviço público. As questões, por exemplo, de contratação de pessoas, as funções fim na área de saúde, elas não podem ser utilizadas através de terceirização. E o que os governos faziam era criar cooperativas. Tanto é que isso foi na justiça e os governos têm perdido as ações. Então, tudo que tem um perfil de legislação é preciso ser questionado por quem sabe interpretar as leis e eles é que vão definir. Agora, eu digo para a população que está nos ouvindo, problema de saúde, está com algum sintoma, com alguma queixa, realmente o profissional a ser procurado é o médico, com todo respeito ao farmacêutico. O farmacêutico conhece de medicamentos, mas ele não é preparado para fazer diagnóstico nem para orientar sinais e sintomas. Certamente que não, porque não faz parte da grade do currículo da formação. No dia a dia, a gente tem como pensar ali nas situações mais rotineiras que estariam envolvidas nesse questionamento, assim, que tipo de orientação normalmente seria para dor de cabeça, seria para um outro mal, hipertensão? Normalmente, pela experiência que os senhores têm na farmácia, as pessoas procuram um farmacêutico em geral, é claro que não dá para generalizar, mas para quê? Geralmente casos de dor, casos de diarreia, o chamado mal-estar geral, que é uma coisa muito inconsistente, empírica, etc. Mas geralmente para essas coisas. Entendeu? Agora, eu queria o seguinte, que as pessoas entendessem que... porque me parece um contrassenso, quer dizer, puxa vida, quem está fazendo isso hoje e a proposta do Conselho Federal em regulamentar com um profissional da saúde, isso ainda ser pensado, ser adjetivado como uma aberração, pelo amor de Deus, com todo respeito aos nossos colegas de todas as outras profissões, mas a intenção do Conselho Federal de Farmácia é garantir mais segurança
para a população no que se refere ao uso seguro e racional dos medicamentos. Marcos Vinícius, muito obrigado. Suas considerações finais no programa de hoje. Obrigado pela sua participação. Também sigo a mesma linha do doutor. Acredito que a resolução do CFF é mais uma ferramenta para coibir o uso irracional de medicamentos. Aí surge a pergunta, vai eliminar o problema? Não vai, mas eu acredito que vai ajudar bastante. José Ramon Blanco, muito obrigado pela sua participação. Considerações finais frente ao Conselho Federal de Medicina a respeito desse tema. Eu saio daqui preocupado. Saio daqui preocupado e certamente quem está nos ouvindo também. E a gente realmente, como nós somos os porta-vozes, defensores do estabelecimento das questões éticas e do respeito às legislações com as suas gradações, evidentemente que eu não podia ter outra participação nesse programa, a não ser sem ensanduichado aqui pelos dois companheiros que me ladeiam. Muito obrigado. Muito obrigado, Ramon, pela sua participação. Tarcísio José Palhano, muito obrigado pela sua participação. Muito Considerações obrigado. finais a respeito desse tema. Eu fiquei muito feliz, porque eu acho que em todos os momentos que a gente está dispondo agora, nesses dias últimos, para debater esse assunto, isso é algo bastante salutar. E só vocês da televisão, ou mais vocês, têm esse poder tão grande nas mãos de levar a população, de levar a sociedade à verdade, os fatos concretos, reais, o que está acontecendo. E a população é sábia, não importa o seu nível socioeconômico, cultural, ela é sábia e ela sabe discernir o que se está pretendendo fazer com esta resolução. Muito obrigado, senhores. Até uma próxima oportunidade. A você de casa, muito obrigado pela audiência. O programa Sala Debate é reprisado aos domingos, às 9 da noite, aqui na Tela do Futura e permanece também no site do canal para pesquisa. Então, se você quiser pegar mais informações sobre tudo que nossos convidados falaram a respeito de venda de medicamentos, qualificação profissional de pessoas para exercer determinada função, acesse a nossa página no Facebook, o nosso Twitter, que existem mais informações e os links do programa. Uma boa noite e até a semana que vem. Tchau!